Então, João, semana passada nós resumimos aí a aula sobre criação, foi interessante para mim, o grupo que está participando lá do menor, e dentro desse contexto são dúvidas minhas, né, que eu acredito que pode ser dúvida de muita gente, né, do porquê que você veio, do porquê que você está aqui, para onde você vai, são questionamentos e são curiosidade mesmo. Claro que não vamos ter todas as respostas, mas pelo menos uma ideia, né? Então eu trago um tema aqui de suma relevância, né? E pouco polêmico, falar sobre morte, reencarnação e ressurreição, certo? Então vou tecer um comentário, né? E depois eu bolo a minha pergunta. Vamos lá. Nós sabemos que a vida após morte é um enigma. E da história da humanidade, dentro da história da humanidade, muitos foram em busca dessa imortalidade, né? Muitas pessoas ficaram em busca. Temos relatos das lendas de faraós, a lenda de Gilgamesh, que foram em busca da imortalidade. Até Colombo, Ponce de León, rei Fernando e Isabel foram em busca dessa fonte da imortalidade, né? E dizem nos relatos que o Alexandre o Grande, depois que transpôs a linha da Pérsia Menor, da Ásia Menor, não quis perseguir o inimigo, claro, mas seguiu em rumo ao Egito em busca da sua suposta raiz divina. Dali iniciou lá a sua busca pelas águas da vida. E nesse caso não diz que é lenda, diz que foi fatos reais. Nós que saímos lá do sistema religioso cristão, aprendemos que depois que Adão pecou ou quebrou o pacto, né, a morte veio a morte depois do pecado, né? Não é isso que a gente aprendeu lá? Isso. Mas quando a gente conhece o Tanar, entra para o judaísmo, temos uma visão diferente. O Tanar foi classificado de Velho Testamento como se fosse inválido, né? Não tem mais valor. Muita gente no cristianismo, a gente fala do cristianismo porque é a religião que mais predomina no momento. E classificou de Velho Testamento, ou seja, você não dá importância, o que vale é o novo, né? Mas, na verdade, nada tem de velho, né? Tudo é novo e permanece até hoje, não muda. Mas nós entendemos também que quando o Criador colocou o homem no Éden, ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso? Então a gente quebra esse paradigma que o mal entrou depois do pecado de Adão. O mal já estava lá, a escolha dele, não é isso? Vamos lá. Vemos também que o Criador limitou o tempo de vida do homem, né? Os dias do homem serão 120 anos, né? Ele na era lá do diluviano. Só que em Salmos 90 a gente vai ver que ele reduz mais ainda, vai para 70 anos. Então a certeza todos temos que vamos morrer um dia. Mas quanto à reencarnação e ressurreição, ao meu ver, são apenas especulações. Pois ninguém voltou a contar essa história, a gente fica naquela dúvida, né? Quem conhece a história, quem voltou? Então a gente fica naquela especulação da fé. A gente passa a entrar na fé, não é isso? Porque não tem uma comprovação. Correto. Nós vemos que o ser humano atual também hoje, né? Ele está em busca da imortalidade, a gente vê os tratamentos das pessoas fazem, vai para o salão de beleza, fazem plásticas, e etc. Vai embora, né? Mas se a Torá ensina lá também que o homem, ou seja, o pai, né, não paga pelo pecado do filho, né? Sim. E nem o filho paga pelo pecado do pai, ou seja, cada um paga pelo seu próprio erro, a gente quebra até também o mito de que alguém morreu pela humanidade, correto? Com certeza. Então, e nós vemos também nas escrituras que Noé foi chamado de justo, Abraão foi chamado de amigo de Hashem por 3 vezes, Daniel, o muito amado, rei Davi, homem segundo o coração de Deus, cada um com seu mérito. E nós vemos nas escrituras, Salomão diz lá em Provérbios 2, 21 e 22, que o homem mau será arraigado, tirado da terra, e o justo permanecerá nela, certo? Ok.
E diz lá no livro de Eclesiastes do próprio Salomão, né, que vai uma geração, vem outra, permanece a terra. Ou seja, a terra vai permanecer. As pessoas que vão sair dessa terra, né? E diz também Eclesiastes 1:9, o que foi voltará a ser, o que foi será repetido, nada novo debaixo do sol. Ou seja, parece que nós já vivemos nesse contexto, nós não somos novos aqui na Terra, né? E temos algum texto que fala sobre ressurreição, que é Daniel, Deuteronômio 32, 39, Daniel 12, 2, Isaías 26, 19, Jó 33, 22 a 29, vai falar, dá a entender que é reencarnação, né? Sim. E sem contar que a Cabala diz que o Adão de Gênesis, né, não é o primeiro homem na Terra. Então, eu estou aqui com nas minhas mãos, nós falamos na aula passada, apontamos o Zecharia Sitchin, né, para os livros deles, e agora eu estou aqui com o Portal das Encarnações e Reencarnação, a Roda das Almas, né? E, então, essa própria Cabala diz que o Adão atual, que nós conhecemos de Gênesis, não foi o primeiro homem. Ele é o primeiro homem dessa geração. Isso é a Cabala que diz, né? Sim. Nossa geração ele diz que houve vários mundos, né? Essa é especulação, ou tem fonte, prova sobre isso, e que já passaram 974 gerações, né? Então, a pergunta, e tem um texto também que, paralelo, deixa a gente meio assim na dúvida, que é o Deuteronômio 24, Deuteronômio 16, 24, que fala que pai não paga o pecado do filho, como eu falei antes, nem filho pelo pecado do pai. Só que em Êxodo 20, versículo 5, tem um paralelo, que Deus, ele diz que eu visitarei a iniquidade do pai e do filho na primeira até a terceira, acho que é a terceira geração, né? Então, ou seja, esses dois textos estão em paralelo, porém eles não podem se contradizer, mas você vai me explicar melhor essa situação. Então, qual é a minha pergunta? A pergunta é, se o homem é a coroa da criação, por que ele tem que morrer? E se tem que morrer, não seria o homem mau, o injusto, como diz lá em Provérbios 2, 21, 22, que diz que o ímpio será arraigado da terra? Então, esses são os meus questionamentos e vamos ver que a gente desenrola nessa aula. Correto? Ouviu aí? Ok, perfeito. Bom, muitos questionamentos. Vamos tentar ordenar a coisa aqui, né? Uma. Bom, primeiramente, então, no caso, Geraldo, vamos tratar um pouquinho sobre a realidade da morte, né? Vamos falar. Vou começar por aí. É o seguinte. Bom, quando o Criador resolveu exercer a sua função como tal, o nome que se descreve como Criador, né? Digamos, já implica em criação. Ocorreu, na verdade, um fato que era irreconciliável com o ideal. Veja, criação, por definição, é algo limitado. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você considerasse. Criação, por definição, é algo limitado. Tudo aquilo que você cria, no aspecto, digamos, de formar, de dar forma, não estou falando mais das ideias, estou falando do aspecto, digamos, de você transformar a matéria. Tudo aquilo que você cria é implicitamente finito. É naturalmente finito. Então, quando Deus criou o mundo, e criou os animais, a vegetação e o próprio homem, o efeito, o resultado desta criação foi diretamente limitação. Era impossível criação sem limitação. Era impossível criação sem término. Entendi. Aí nós podemos questionar. Sim, mas Deus não é todo-poderoso?
ele não poderia ter criado algo que fosse eterno? Não, não poderia. Parece um tanto quanto blasfemo isso, você dizer que Deus, tem coisas que Deus não pode. Né? Porque ele diz que se o homem é coroa, sim. Por que limitou? Por que limitou? Mas limitou justamente pelo fato de ter criado. Porque toda a expressão, digamos, de criação física, implicitamente está condicionada a ele o fim. É aquele velho ditado, tudo aquilo que tem começo, tem fim. Tem fim. Exceto ele. Porque ele não tem começo, e eterno, digamos, é eterno e não terá fim. Ou seja, ele é, nós estamos. Ele é, nós estamos. Nós somos um momento na história. Ele é a história. Nós somos um momento na história. Então não tem, então essa ideia que Adão foi criado para viver eternamente no paraíso, isso é um mito, porque uma má interpretação. Ele tinha é uma interpretação, né? Uma interpretação. Ele tinha que cumprir a sua missão. Se o Eterno criou ele com limites, então ele tinha que escolher lá entre o bem e o mal e dar prosseguimento para que chegasse ao seu fim. Se ele continuasse lá no paraíso, talvez nós não existiríamos. É isso? Não, porque o paraíso, na verdade, todo esse aspecto do paraíso, do Gan Eden, do Adão Arishon, da Hava, todo esse aspecto são aspectos metafóricos, não são reais, são físicos. Não é uma história de um homem e uma mulher num jardim. Né? Fica mais complicado. Né? Porque a linguagem da Torá é Midrash. Entendi. Isso é importante que se entenda. É de extrema relevância compreender. Não é ao pé da letra, né? Não. Tanto é que, digamos, se a própria Kabbalah diz que Adão teve ancestrais, então isso significa que aquela história não é uma história para ser tomada ao pé da letra. Já deixa claro. É que, na verdade, nós insistimos em ver aquilo ao pé da letra, com extrema literalidade, porque nós aprendemos das religiões dessa forma. Esse é o problema das religiões. Só que se a gente não se desvincular dessa ideia, a gente nunca vai poder apreciar o texto tal como ele é. Entendi. Então, primeiro conceito, esse é um conceito filosófico. E é um conceito lógico, que tudo aquilo que você cria está fadado ao desaparecimento. Perfeito. Bom, nada que exista neste mundo físico é eterno. Absolutamente nada. Tudo aquilo que existe, um dia deixar de existir. Seja aqui, agora, daqui a um segundo, daqui a um milésimo, uma fração de segundo, ou seja, daqui a milhões de anos. Um dia vai passar. Certo. Né? E aí, a tendência é, digamos, que as coisas, de alguma forma, sigam esse curso natural, porque elas foram separadas da ideia. Elas se tornam realidade física. E se tornando realidade física, há forças físicas que atuam sobre a criação, Geraldo. Mas nesse contexto aí, quero partir para esse lado que é um assunto futuro, a ideia do Mashiach vir e o mundo ter uma vida eterna, também isso pode ser um midrash. Mas você sabe que isso nunca foi prometido? Mas tem promessa do Olam Rabá, no vindouro, viver para sempre. O Olam Rabá, se alguém diz que no Olam Rabá as pessoas vão viver para sempre, a pessoa não está entendendo. Mas a gente já ouvi. Isso não é isso no meio judaico mesmo, não é meio cristão, não. Meio judaico, mas por quê? Por quê? Porque o próprio meio judaico, muitas e muitas vezes, foi influenciado também pelo meio cristão. Muita. Eu quero abrir só um parênteses aqui agora para explicar para você por que isso é assim. Até o advento do cristianismo, os judeus não acreditavam em demônios. Certo. Passaram a crer em demônios ou a arquitetar a ideia de demônios após o cristianismo. Influenciado, então. Até o cristianismo, o judaísmo entendia o Olam Rabá exatamente como Isaías ensina, que os dias dos eleitos seriam como os dias da árvore. Mas a árvore morre. Entendi. Ela é longeva, mas ela morre.
O profeta Ezequiel fala sobre os dias do Mashiach, em que ele terá filhos, e que os seus filhos ascenderiam ao trono depois dele. Sinal que ele morreria. Ele vai morrer. E tem uma passagem lá em Isaías também, acho que é Isaías 60, se não faz memória, que eu vejo, que fala que um jovem ele vai morrer na era de Messias aos 100 anos. Ou seja, sim. Não está escrito? Está escrito. Mas peraí, então não tem essa vida eterna. Mas onde que está a vida eterna, então? Não está ali. Não tem. Não tá. Eu perguntei, como é? Na era messiânica, um jovem vai morrer aos 100 anos. Ou seja, quer dizer, ele vai ter uma vida longa. Tá? Se o jovem morre, ele não morreu aos 100 anos, aos 30 de hoje, ele poderia... Seria os 13 de hoje. Os 100 anos seriam os 13 de hoje. Quando ele tiver com 30, seria aí 300 anos. Teria uma vida longa de 300, mas morrerão. Sim. Então não tem vida no mundo eterno. Exatamente. Aí, digamos, essa era a visão antiga, ainda não era a visão antiga. Essa é uma visão, essas ideias de eternidade, viver para sempre, no mundo vindouro, isso é uma ideia que está, de alguma forma, permeada no pensamento cristão. Né? Não é uma crítica, mas acabaram fazendo... Foram influenciados, né? Foram influenciados. E é absolutamente normal nas religiões, porque, por exemplo, no período da Espanha sarracena, da Espanha moura, na Idade Média, muitos filósofos judeus foram influenciados pelo Islã. Sim. O próprio Rambam, entre eles, Ibn Gabirol, tantos que viviam no mundo islâmico, né, na Europa moura, né, eles receberam influências do pensamento islâmico. Certo. E isso é claro, muito claro, muito evidente. Ou seja, o judaísmo também tem um pouquinho também do pensamento islâmico. Entendi. Inclusive com relações a questões da unidade de Deus, com relação à essência do que é o próprio Criador, né? Tudo isso, na verdade, muita coisa, o pensamento do Ibn Bakuda, Bahia Ibn Bakuda, o Kabirol, o Rambam, Maimônides, no caso, porque Sim. todos eles foram frutos do meio também onde viveram. Sim. Então, não existe essa ideia de judaísmo puro, biblicamente falando. Essa ideia, ela realmente não condiz com a realidade. Não condiz. Então, longe de ser uma crítica, é uma análise da realidade. É uma realidade que não é encontrada no meio disso. A gente acaba sendo induzido ao erro, né? Ou ao erro, ou a pensar, digamos, que tudo é perfeito, lindo e maravilhoso. Não é bem assim. Né? Ou tudo digamos, tudo é puro, tem uma fonte pura. E não é uma fonte pura, gente. Não existe essa ideia de fonte pura. Não existe essa ideia O judaísmo de hoje não é o judaísmo do tempo de Moisés, nem é no tempo do Rambam, nem no tempo de Esdras. Ele é muito diverso, ele é muito diferente hoje. E isso é notório. Isso é lógico, coerente com a realidade histórica, né? Então, veja, começa por aí. A interpretação do que é o Olam Rabá, o mundo vindouro, a morte, tudo isso, na verdade, teve impacto, teve influência direta de algum sistema religioso. Então, você chegou à conclusão pela tua própria leitura que você fez dos profetas. Isso. Agora está, digamos, na pessoa entender essa dinâmica de como o judaísmo se comporta ao longo da sua história, as influências que ele recebe, ou então, digamos, dizer, não, isso aqui, essa ideia, para mim, realmente não condiz com a realidade. Eu vou digamos, ver o que está escrito de fato, como é que foi desenvolveu isso, e etc, etc. Para que possa saber, digamos, a fonte, a base de tudo. Entendi. Então, a ideia de morte, ela é implícita à natureza das coisas. Morte, que eu digo, é fim. Fim que a gente está falando, que você está falando, relatando, então, fim do corpo, né? Fim do matéria. Corpo, fim da matéria. E não apenas do corpo em si, mas de tudo aquilo que existe. Tudo. Inclusive as estrelas. Elas morrem também.
Elas morrem e nascem. Sim. Não é, digamos, não são seres animados, mas morrem, então nascem outras tantas e morrem outras tantas. Tudo no universo está fadado a esse ciclo, né? Porque é existente. Tudo aquilo que é existente é fadado ao desaparecimento, exceto o próprio Criador, porque ele não tem começo nem fim. É a fonte das fontes. Então, quando o Eterno resolve criar, ele cria já com essa... com esse que natural, com esse viés natural, que não tem como desvincular. Porque se não fosse assim, não existiria criação. Porque criação é, por definição, algo limitado. É algo fadado ao fim. Aí você percebe que o importante, o que se valoriza de fato, o que é, digamos, o nosso foco aqui, não é esse aspecto físico. Porque o primeiro erro, talvez o primeiro erro, o nosso erro, seria pensar no homem, Geraldo, como um ser meramente físico. O homem não é exatamente, necessariamente, um ser apenas físico. Você sabe, pelo relato bíblico, que o homem recebe um quê diferente, que é a Neshama. Isso faz do homem um ser mais do que físico. Faz do homem participante também da mesma natureza do próprio Criador. Ou seja, há um vínculo entre o homem e o seu Deus. Esse vínculo é só contemplado no homem. Esse vínculo não é contemplado no resto da criação. Aqui eu encontrei o texto que está em Isaías 65, no versículo 20, né? Não mais haverá criança ou ancião que não venha a completar seus dias, pois os mais jovens não morrerá sem atingir 100 anos. E até o pecador também, o maldito, chegará a 100 anos. Ou seja, na era do Mashiach, no mundo vindouro, haverá morte e haverá pecador também. É isso que o texto quer dizer? É a conclusão que você chega. Né? E é a conclusão mais natural possível. Toda conclusão fora desse âmbito seria uma conclusão forçada. Falar que tem vida eterna foge do texto profético. Exatamente. E essa questão de vida eterna tem uma implicação mais severa e mais perigosa ainda. Eu vou te explicar por quê. O homem, querendo ter vida eterna, é uma espécie de rebelião contra o plano da criação. O homem não nasceu para ser eterno, porque ele não é, digamos, diferente das outras criaturas. Então, querendo ele ou não, no mundo vindouro ou não, ele vai ter que morrer. Vai ter que morrer. Porque é natural. É um processo natural. Isso. Agora, o que o profeta promete aí é longevidade. Não sim. vida eterna. Longevidade. É bem diferente de vida eterna. E por que está ficando mais claro. Por que vida eterna é algo blasfemo? Porque vida eterna quem tem é só o doador da vida. Entendi. Porque ele é eterno. Agora, o homem desejar ser eterno é o homem implicitamente desejar ser como Deus. Sim, mas a sua Neshama, ela não é eterna? Aí é uma outra história. Agora você está chegando lá onde eu quero chegar. Certo. O que de fato nós somos. Então, se existe uma eternidade para o homem, essa eternidade está reservada à sua Neshama. E essa porção de Deus que há no homem volta para ele, e aí então congrega-se o um. Aí nós temos eternidade, de fato. Porém, fisicamente falando, somos limitados à matéria. E a matéria é finita, a matéria é mortal. É natural que nesse corpo físico, nós um dia vamos deixar esse corpo físico aqui. É natural. E não temos esperança de, nesse corpo físico, vivermos eternamente. Está bem claro esse negócio aí. Então, e é uma questão... O problema é as pessoas encararem essa realidade, né? As pessoas não querem encarar, porque elas têm medo da morte.
Elas acham a morte, na verdade, assim, é uma coisa meio que instintiva no homem. E na criação em si. Ninguém quer morrer. Porque você não sabe o que você vai fazer do outro lado, né? Ou você vai ganhar um outro corpo, uma roupagem com outro mundo, ninguém sabe disso. Isso ocorre porque nós temos consciência desse mundo. Porque antes de vir para cá, nós não tínhamos consciência e chegamos aqui sem medo. E apego a alguns bens materiais, vamos dizer, apego às pessoas. Apego às pessoas, é o apego. Carinho, a família, tudo, isso, né? Amigos. Nós temos medo do que vai acontecer, do que virá depois, porque a gente sabe que esse caminho ele vai seguir sozinho. Né? Então, é compreensível, é natural, mas não é bíblico. Entendi. Né? Porque, na verdade, nós não podemos nutrir expectativas falsas de que nesse corpo físico nós seremos eternos. Isso, na verdade, é uma afronta até ao próprio Criador, o homem desejar ser eterno. Então, esse ensinamento que a gente ouve do judaico, mundo vindouro, ter a vida eterna, né? É uma má interpretação? E é uma má interpretação da própria tradição, porque o Rambam deixa claro, o Hot Melachim, Lei dos Reis, que o mundo vai seguir o seu curso natural. Veja só o que ele fala. O mundo vai seguir o seu curso natural. Aí a gente cai lá no Eclesiastes, né? Entendeu? Quer dizer, vai e vem uma geração e outra, né? Sim, se vai seguir o seu curso natural, ele está querendo dizer o seguinte, e vai continuar, as pessoas vão continuar morrendo e nascendo. Perfeito. Né? Então, veja que essa interpretação de vida eterna vai contra a própria tradição judaica. É forte, hein? Quer dizer, ou seja, de onde que veio isso então? Isso é um fator externo, um fator alienígena ao judaísmo. Mistura. Alienígena. Concepções um tanto quanto recentes que, na verdade, não fazem parte do escopo tradicional. Né? Ou, digamos, foi uma distorção, uma má compreensão do que foi dito, do que foi elaborado e etc. Por essa exata razão, muitos intérpretes judeus, eles preferem ficar, digamos, eles preferem não comentar essas questões de Olam Rabá, porque são questões, na verdade, um tanto quanto especulativas. Então, mas se entrasse no tema que você está explicando hoje, não ficaria mais fácil? As pessoas não iam conscientizar mente, eu ter uma vida normal, sem medo da morte, entender o que seria a morte, não seria melhor isso? Porque tem gente que tem pavor de falar em morte. Seria mais saudável, né, para a cabeça das pessoas, né? Tem pessoas que estão com 80 anos, já está capengando, né, quase indo, mas não quer nem ouvir falar. E isso, falando isso no meio judaico mesmo, entendeu? Não estou falando nem no meio cristão, nem no meio religioso em si. Né? Tem pessoas que têm caráter criado lá no judaísmo, mas tem pavor de falar em morte. Então, isso não seria melhor ser explicado dessa forma que está passando? Sabe o que acontece, na verdade, Geraldo? Acontece o seguinte. Existe um sentimento no meio judaico que é, digamos, bastante conhecido. Que é um sentimento da tentativa de unificar, de unir o povo, de tentar, digamos, harmonizar as coisas. Então, quando um intérprete judeu ele prefere não comentar esse assunto, ele não quer entrar em atrito, em confronto com o pensamento contrário. Então, ele prefere, digamos, essa neutralidade, vamos colocar assim, para evitar problemas com pessoas que alimentam essa hipótese de vida eterna, que alimentam essa hipótese de Olam Rabá, aonde, digamos, nós viveremos eternamente aqui, questões relativas a céu e inferno. Então, ele prefere ficar neutro nesse aspecto, que é justamente para não criar problemas. Pode ter até a sua opinião própria, pessoal, mas ele não vai expor a sua opinião, ele vai dizer, não, isso aqui é muito especulativo, então é melhor não falar sobre isso, não tratar disso. É uma questão, Olam Rabá, questões escatológicas, são questões que nós não elaboramos. Prefere não entrar muito no tema, porque é tema polêmico. E é tema, digamos, que muitos guardam aquilo como, na verdade, como um tesouro. Ou seja, as pessoas esperam poder mesmo, de fato, ressurgir e viver eternamente aqui.
Por quê? Porque em algum ponto da história judaica, essa ortodoxia, ela se perdeu. E o que nós temos hoje como ortodoxia, na verdade, antes era heterodoxia. Não sei se você conseguiu entender essa diferença aqui agora. Vai ter que explicar, né? Porque a ortodoxia do passado era o que os profetas falaram. E falar contrário ao que os profetas falaram era heterodoxo. Só que hoje as coisas inverteram. Ortodoxia é pregar um mundo, digamos, de eternidade, onde as pessoas viverão para sempre, onde serão ressurretas ou reencarnariam. Então, isso virou ortodoxia hoje. Hoje virou ortodoxia. Mas na antiguidade não era assim. Perfeito. Tá? Então, repetindo mais uma vez, foi bem claro aí, com relação à morte, está bem claro aí. Não é uma, longe de ser uma crítica, mas repito, mais uma vez, é uma constatação do próprio desenvolvimento da fé judaica ao longo da sua história. E até porque se os profetas existissem hoje, eles iam também criticar, ia levantar, não, vocês estão ensinando errado. Esse pensamento não tá condizente com o que nós ensinamos, né? Com certeza. Ou seja, houve uma evolução na história judaica e agregou muitos elementos estrangeiros foram agregados, isso aí é reconhecido pelas autoridades judaicas até, talvez não diretamente ao povo comum, mas no meio acadêmico é muito claro isso. O judaísmo ele sofreu influências externas e influências de doutrinas também externas, né? Entendi. Então, a questão é, eu como observador e estudioso do tema, eu fico observando as coisas, claro, tentando entender o porquê do desenvolvimento disso, como isso se deu, né? Mistificar muito, né? Mas é um fato, eu não posso negar isso. E acho que qualquer pessoa, digamos, com bom senso acadêmico também não poderia negar esse fato. Né? Porque eu citei até aqui, né? Noa foi chamado de justo. Abraham, chamado de amigo por 3 vezes. Daniel, muito amado, rei Davi, homem segundo, mas todos morreram. Tudo bem, cada um do seu mérito, mas todos morreram. Noa, se foi chamado de justo, único, pelo menos que eu sei, que teve que morrer, né? Porque não poderia ter uma longevidade maior e viver eterno. E qual foi a promessa? Você vai voltar no mundo depois, você vai encarnar. Eu também não vejo uma promessa para Adão, né? Fala que ele vai voltar ao pó, não vejo, pelo menos na Torá escrita, né? Diz que ele vai voltar ao pó, né? Mas não diz, vai voltar ao pó, mas lá para frente você vai voltar no fulano de tal. Também não tem essa base, né? Então, a gente vai entrando nesse meio e fica essas dúvidas. Até que ponto a gente pode crer, né, como verdade ou como fé cega, né? Não, essas questões de mundo vindouro, realmente elas não são, no judaísmo, elas nunca foram dogmáticas mesmo, já, sabe? Elas nunca foram, porque para o judaísmo, na verdade, o que é mais importante é você cumprir a Torá aqui e deixar todas as coisas, digamos, nas mãos do Eterno. Certo. Né? Esse é o ideal. Quer dizer, cumpra a Torá, cumpra a tua parte no pacto, seja você judeu ou Benoar, e então você terá uma porção do mundo vindouro. O que é o mundo vindouro? Ninguém sabe direito. É apenas, digamos, uma alusão à recompensa que Deus vai dar, vai te premiar pelo fato de você viver em conformidade com a vontade dele aqui. Agora, o que vai ser, como vai ser, quando vai ser, onde vai ser, que duração vai ter, isso não compete, digamos, ao homem, acredito. E se alguém começar a explicar alguma forma, né? Não, também está fora. É especulação também, né? Especulação também. E, agora, alguns se aventuraram a falar sobre isso, como o Rambam mesmo disse, e ele racionalista como era, ele disse que o mundo seguiria o seu curso natural, porque o mundo é regido por leis naturais, a criação é regida por leis naturais, ele como homem de ciência sabia disso, mais do que um religioso, ele era um homem de ciência, mais do que um legislador, não um legislador, mas um compilador de leis como ele era, ele sabia disso.
que o mundo, na verdade, era regido por leis naturais. E essas leis naturais não poderiam ser abaladas. Porque se essas leis fossem abaladas, a criação deixaria de ser o que ela é. Criação. Né? Ou seja, ela perderia a sua identidade como criação. Então isso seria ilógico na mente iluminada, avançada do Rambam. Seria muito, muito ilógico. O mundo mudar agora do nada, né? E as suas leis naturais, todas elas sendo revertidas, né? E Deus, como legislador, como criador dessas leis, tivesse que reverter agora o processo porque foi um processo ruim. Ou seja, a criação de Deus, como ela foi criada dessa forma, mas ela se tornou uma criação ruim. Esse é o problema, tá entendendo? Estou entendendo. E nesse no caso, princípio, Deus cria todas as coisas e diz que tudo era muito bom. E agora tem que mudar tudo. E nesse caso, quando a gente fala sobre encarnação, ressurreição e imortalidade, ficaria uma coisa limitada, porque só vai ressuscitar o justo, né? Então, o justo ressuscita. A imortalidade. Se isso vai ser esse justo que ressuscita, ele é imortal, não tem mais espaço para ninguém. Não é isso? Seria essa a ideia, né? Tem as implicações, essas questões de ressurreição, de reencarnação, tem algumas implicações sérias, né? E por isso digamos, de alguma forma, se tornou um tanto quanto polêmico o debate ao longo da história entre ressurreição e reencarnação. Nós temos a ideia explícita nos profetas sobre ressurreição. Não temos uma ideia explícita sobre reencarnação, mas temos alguns textos que são dedutivos, de onde as pessoas deduzem a hipótese de reencarnação. Mas me parece, Geraldo, que o tema ressurreição e reencarnação, já dando aqui umas pinceladas sobre isso, me parece que o problema, na verdade, começa com a nomenclatura. Ressurreição e reencarnação. Já começa com essa nomenclatura. O que seria a ressurreição no aspecto bíblico e o que seria a reencarnação, digamos, também no aspecto bíblico tradicional, né? Porque as pessoas estão esperando uma ressurreição física de um corpo para viver eternamente aqui no paraíso, no Gan Eden, no Olam Haba, onde for, ou reencarnação, voltar outra vez a esta vida para então para fazer a correção, o tikkun, que ficou, digamos, em débito na outra vida. As pessoas estão pensando que ressurreição e reencarnação tem a ver com as ideias do corpo físico voltando a este mundo. Em ambos os sistemas, né? Porém, quando você encontra a ideia de ressurreição na Bíblia, vou usar o termo assim, porque temos, com certeza, muitas pessoas que vão assistir esse vídeo não conhecem o termo Tanakh. O Tanakh é a Bíblia judaica, que constitui o que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Que é chamado de Antigo Testamento no mundo cristão. Então, toda vez que nós encontramos o termo ressurreição, ou a expressão, ou, digamos, algo que seja, digamos, uma alusão a uma ressurreição, todas as vezes que encontramos essa analogia ou essa ideia, o que nós temos ali é, na verdade, uma metáfora para representar o retorno dos exilados. O retorno dos exilados. Guarda bem isso. Não entra nas nações. É só os exilados de Israel, falando assim, não é isso? Exemplo. Muito bem, exemplo. Veja, Jeremias, quando ele fala sobre o exílio, e Jeremias era um profeta do exílio, você sabe disso. Isso. Ele fala que Raquel está chorando pelos seus filhos porque eles não existem mais. Ok? Ok. Esse texto você sabe que foi muito mal interpretado lá num outro livro em que foi atribuído a uma suposta perseguição, etc, etc. Isso não vem ao caso aqui agora, porque é totalmente fora do contexto. Mas, enfim, Jeremias fala que Raquel chora aos seus filhos porque eles não mais existem. Ora, se não mais existem, significa que eles estavam no exílio? Mortos. Não, no exílio está vivo.
O que é não existir mais? Tem que ler esse texto tem que ler com bastante atenção, senão você se perde. O que significa não existir mais? Então estão mortos. Mortos. Mas eles não estavam mortos, Israel estava no exílio. Aí, alguns versos depois, se diz que é para ela parar de chorar, que ela não precisa chorar mais. Veja que nem Raquel não existia mais naquele momento, ela estava morta. É verdade, ela morreu lá no capítulo de Gênesis, ela parece que já está morta. Sim, centenas de anos atrás, antes de Jeremias. E o que acontece? É para não chorar mais, porque os seus filhos voltariam da terra. Voltariam à sua terra. Entendi. Não mais... Bom, alguns versos antes diz que eles não mais existiam. Então, o que significa isso? Significa uma alusão à ressurreição? Sim. Mas que tipo de ressurreição? Física? Voltada à morte? Claro que não. Voltado ao cativeiro. Ezequiel 37, famosa profecia do Vale de Ossos Secos. Vale de Ossos Secos. O que é um osso seco? É o cadáver de uma pessoa. Digamos, é a ossada humana que já está em decomposição e já virou, digamos, não tem mais vida. Lógico, está sepultada. Perfeito. E o profeta diz que eles voltariam à sua terra, se colocariam como um grande exército e voltariam à sua terra, onde seus corpos, seus ossos seriam cobertos de nervos, de músculos, de carne, de pele, e seriam colocados à sua terra, um grande exército. Isso seria um exemplo de ressurreição. Sim. E agora, o que significa ressurreição? Voltar à terra. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros. O texto diz, eis que eu abrirei os vossos sepulcros. Eu vos tirarei deles e vos trarei a vossa terra. Poxa. O texto é autoexplicativo. Sim. O texto é autoexplicativo. O problema é que as pessoas estão lendo, digamos, um texto judaico com os olhos cristãos. E quando eu falo isso... Então, por esse ângulo, a gente vai ver que o Taná, as profecias, Torá, claro que o Binenor, ele pode observar, mas todas as profecias concernentes a Israel. Não tem nada para as nações. Porque qual é a atenção do Tanakh? A atenção do Tanakh é Israel, porque Israel é justamente a representatividade do mundo. Israel representa o mundo. Israel representa o mundo naquilo que ele deve fazer e naquilo que ele deve evitar, não deve fazer. Israel é o modelo do mundo, é a luz para as nações nesse sentido. E quando eu falo Israel é a luz para as nações, não estou falando que é exemplo para as nações, não. Não apenas isso. É exemplo, sim, que as nações devem fazer e do que elas não devem fazer também. Por que Israel foi levado para o exílio? Por conta de que estava tudo correto em relação à vontade de Deus? Claro que não. Então, isso é um exemplo para as nações, com relação àquilo que elas não devem fazer. Também. E a história de Israel, na verdade, narra, por assim dizer, a história do homem. Do homem, digamos, a sua trajetória nesse planeta. E das nações em si. E, agora, nesse aspecto, quando eles são tirados das suas sepulturas, quando eles retornam, Raquel chorando por eles, isso representa exatamente a ideia da ressurreição, que mais tarde foi espiritualizada, Geraldo. Entendi. Entendeu? É aí que está o problema. O problema começa por aí. A distorção começa por aí. Espiritualizar tudo, né? O assunto é razão, a gente vai colocar fé. Exatamente. Eu quero lembrar você o seguinte. A morte como um sinal do exílio. Veja, guarde bem essa ideia. E o retorno, a ressurreição, como sendo o retorno do exílio. Isso existe de forma arquetípica desde o Éden. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, é dito para ele que no dia em que ele comer, ele ia o quê? Morrer. Ele morreu? Não. Não, mas o que aconteceu com ele? Ele foi expulso, no caso, pelo que o texto diz, né? E o que é esse expulso se não é exílio?
Fica aí, esse negócio aí. O que é ser expulso de algum lugar da tua... Digamos, você é expulso da tua terra. Essa expulsão causada pelo Império Babilônico, por exemplo, primeiro, depois pelo Império Romano. Essa expulsão foi uma morte para o judeu. Perfeito. Só que depois eles voltaram. E esse voltar... Deixa eu só lembrar para você como é que é voltar no hebraico. Teshuvah. Mas chuvá é arrependimento? Conversão? Mas também é retorno. Retorno físico. Você voltar para a tua terra também. Perfeito. Ao mesmo tempo. Então, a Torá tem um design inteligente, João. Ela tem um desenho inteligente, um projeto inteligente. O grande problema é que as pessoas querem ler a Torá já trazendo a sua bagagem. Mas quando o livro do Daniel, o profeta Daniel 12 vai dizer, né, muitos que repousarão sobre a terra serão despertados. Tem metáfora aí? Tem metáfora aí, na mesma proporção. Alguns para a vida eterna, de méritos, e outros para o próprio eterno. Qual a metáfora? Bom, para começar, a tradução aí está ruim. Mas vamos considerar. Vamos. É a Bíblia hebraica mesmo, verdinha. Ah, não. A Bíblia hebraica, depois a gente vai precisar fazer uma aula só sobre a Bíblia hebraica. Temos que procurar uma mais que se aproxima. Olha, a gente acaba entrando no mesmo erro. Exatamente. Mas, enfim, o que acontece aqui não é uma crítica vazia, não. Eu tenho fundamento para dizer o que estou falando. Inclusive, a gente, em alguns grupos de estudo, a gente comenta sobre isso. Porque realmente é uma versão realmente ruim. Quero deixar bem claro aqui. Doa quem doer. É uma versão ruim. Tá? O que acontece? Bom, mas vamos considerar isso. Quando Daniel fala que uns seriam levantados da terra, digamos, para receber um bom galardão, uma boa recompensa, isso. Ele está falando justamente para viver em paz, pacificamente. Outros seriam levados também, tirados do exílio, para passar vergonha. Tem que quebrar esse código aí, não adianta. Porque Daniel é um profeta que, não se esqueça que Daniel é um profeta, se bem que nos judaísmos não é importante entender que ele não é tido como profeta. Mas é digamos, um vidente, vamos colocar assim. Tá? Há N razões para isso, não vem ao caso aqui agora, tá? Mas Daniel fala no tempo do exílio. Daniel está em Babilônia. Não tem futuro aqui. A ideia é o seguinte, um dia vocês vão retornar. Só que esse retorno vai ser assim. O retorno, para uns, vai ser de honra. E outros vai ser de desprezo e vergonha eterna. Ou seja... Vou dizer não. O negócio fica mais sério quando pega o texto correto, interpreta essa alegoria, traz para o contexto atual, as coisas ficam mais claras. O que você vai ver? Se pegar esse texto e trazer para os dias de hoje, não vai encaixar. Não encaixa, não tem como encaixar. Porque o importante a grande questão é onde estão as chaves para você entender o texto. As chaves estão, primeiramente, no texto hebraico, no contexto histórico do livro, claro, né? E também na compreensão do pensamento judaico ao longo da história. Como se desenvolve isso, né? Como isso foi, digamos, ao longo do tempo, foram agregando alguns elementos aí. E é importante considerar esse aspecto. Se eu considerar, digamos, o judaísmo como puramente linear, eu nunca vou entender isso. Vai ser sempre um choque para mim. Né? Então, eu preciso entender que houve, sim, o próprio livro de Daniel, na verdade, é um livro bastante, com uma teologia bastante, eu diria, inovadora, bastante inovadora, com muitos elementos inovadores ali, um tanto quanto estranho até ao contexto, mas, enfim. E ele fala sobre essa questão do retorno. E quando eles retornam, depois da geração de Daniel, algumas centenas de anos depois, o que acontece? Eles retornam e realmente muitos voltaram para a terra de Israel para digamos, para
com bênção. Retornaram realmente com glória, com honra. E Sim. outros retornaram, na verdade, só para ser, na verdade, desprezo e vergonha eterna. Ou seja, o texto já se cumpriu. Sim, o texto já se cumpriu. Aí que entra a questão, é o que eu falei, né? A gente está falando de um livro escrito por Aryeh Kaplan, né? Aryeh Kadosh, né? Aryeh Kaplan. Que cita esses versículos aí. De ressurreição. O livro fala sobre mortalidade, ressurreição, idade do universo, uma visão cabalística. Então, cita esses textos aí. Sim. Ou seja, um texto que ele aplicou para o futuro, na realidade é um texto que já se cumpriu no exílio. Já se cumpriu no exílio. Plenamente. Porque você aí fica difícil também, como você falou dos outros livros lá, que era do Zacarias, você pegar esses livros cabalísticos e colocar ele como a chave da verdade. Ou, digamos, quando você se aproxima do tema Kabbalah, você tem que se aproximar com o máximo cuidado. Porque ela é realmente ela é vaga nesse aspecto e ela traz ilustrações fantásticas, mas só que tem que tomar cuidado com a linguagem dela. Né? Entendi. E aí as pessoas podem dizer assim, mas mas é o Aryeh Kaplan que está falando aqui. Ok, o Aryeh Kaplan que está falando aqui. Mas nós não temos a necessidade de concordar só porque é o Aryeh Kaplan. Né? E, aliás, o próprio Rambam deixa claro isso, que nós não precisamos concordar com aquilo que não é lógico. Ele deixa claro isso. E eu sigo essa linha, eu gosto dessa linha, porque na verdade eu tenho o direito, como ser humano pensante, de discordar até mesmo do Aryeh Kaplan e do próprio Rambam, por que não? Né? Mas, assim, quanto mais você estuda, digamos, a Torá e a tradição por uma visão racionalista, você vai perceber que os conflitos deixam de existir. Entendi. Os conflitos deixam de existir. E toda aquela aura mística, que é, na verdade, simplesmente especulativa, ela se dissipa. E você consegue enxergar as coisas com mais clareza. E entender a realidade do mundo tal como ele é, tal como ele foi criado. Né? Ou seja, auxilia em muito, né, acredito, um melhor relacionamento com o que de fato nós somos. Né? E estamos aqui, digamos, para fazer o quê? Tudo isso acaba, de alguma forma, sendo mais satisfatório. Não acredito que encontraremos todas as respostas. Mas, pelo menos, estamos, acredito, no caminho. Né? E quando o Isaías também fala no capítulo 26 sobre o levantar dos mortos, ele é exílio também? Esse texto já está referindo a exílio? Você pode ler para mim lá? Pode ler para mim? Hã? Pode ler o texto para mim? Isso eu encontro em Levíticos. Qual é a referência? Acho que é Isaías 26. 26, tá.